Amados, paz de Cristo, é uma honra e prazer estar com vocês mais uma vez na nossa EBP em Foco. EBP, Escola Bíblica de Professores, aqui da ADTO, Assembleia de Deus de Teófilo Otoni. Hoje nós vamos falar sobre uma lição muito interessante: não darás falso testemunho. Lembrando, senhores, essa lição agora, não darás falso testemunho, é a lição de número 11. Na lição de número 10 nós estudamos o tema não furtarás. Tivemos uma vasta lição aqui com a professora Janaína, o professor Marcelo, o professor Pedro. Na lição nós falamos sobre a importância de cuidarmos do que foi adquirido com o nosso próprio suor. Falamos do trabalho, que Deus aqui instituiu o trabalho. Mostramos como surgiu o trabalho através de Deus. Nessa lição de hoje nós vamos falar, não darás falso testemunho, é a nona mitzvot, ou seja, o nono mandamento. Eu quero iniciar a lição de hoje dizendo para você, meu amado, que Deus se importa com você. Deus se importa com tudo que você está vivendo, com tudo que você está passando, professor. Às vezes você chega na sala de aula e não entende que Deus tem planos na sua vida. Às vezes você fala assim: será que Deus está agindo na minha sala? Será que eu estou fazendo evangelismo? Amado, entenda, você tem evangelizado, você tem levado a palavra, e o seu trabalho não é menor do que os outros trabalhos do reino. O seu trabalho é muito importante, pois você está fazendo talmadins. Talmadins, você está fazendo discípulos para Yeshua. Que Deus possa te abençoar. Eu vou começar deixando um forte abraço para os meus amigos que interagem através do Facebook, da internet. Se inscreve em nossa página, compartilhe nossa lição. Edson Queiroz de Fortaleza, Edileide Souza de Piracicaba, São Paulo, Marciano Marques de Cachoeiro de Itapemirim. Quero deixar um abraço para Vitor Gomes Pardim. Quero também deixar aqui um grande abraço para Luciano Almeida, da Igreja do Monte, um grande homem de Deus que tem nos acessado, tem compartilhado nossa lição. Filemon Pinheiro de Calcaia, no Ceará. Amado, que Deus te abençoe, Filemon, por tamanha honra. Quero também deixar um abraço para o William Nascimento de Lisboa, Portugal. William, a toda a comunidade de Portugal, de Lisboa, que Deus possa te abençoar, porque a honra, a glória e a majestade é dele. Nós vamos iniciar a lição fazendo um tópico de introdução, e tópico a tópico nós vamos explicando e falando sobre cada um. Hoje eu tenho a honra de ter grandes homens de Deus comigo, e para a honra e majestade, a glória de Deus, eles vão falar um pouco dessa lição e interagir comigo na bancada. Que você possa sentir à vontade e sentir em casa. Eu vou iniciar a nossa lição falando acerca da introdução com o professor Warley e o evangelista Warley, que sempre está conosco. Que Deus possa te abençoar, amado. Evangelista Warley, fica à vontade. Que Deus possa te abençoar. Fique à vontade sobre a introdução. Amado, prazer mais uma vez estar de volta para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Um tema muito importante, muito bacana para o nosso elevo espiritual nesta aula de hoje. Vamos à introdução da revista. O nono mandamento se aproxima do terceiro, pois envolve a questão da mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não se refere apenas ao depoimento no tribunal, mas também ao relacionamento diário com aqueles à nossa volta. Aqui temos uma lição para os que agem, ainda que inconscientemente, como se o pecado se restringisse ao assassinato, adultério e furto. Ninguém deve pensar que a mentira é o falso testemunho. São menos graves que os demais pecados citados no Decálogo. A Bíblia coloca no mesmo nível todo aquele que tem mentira como estilo de vida. Muito bem, professor, professora. Eu queria deixar a minha bancada aqui, que eles refletissem acerca desse pensamento, que é um pensamento muito interessante. O puritano Thomas Brooke, de 1608 a 1680, disse o seguinte: nós conhecemos os metais pelo som que eles produzem, e os homens por aquilo que eles falam. Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. Mateus 12, versículo 34. As palavras que saem da boca de um homem são uma expressão bem clara, meu amado. Olha que interessante aqui, do que ele é de fato. Deus se preocupa muito com as palavras que saem da nossa boca. Por isso nos deu este mandamento. Esse mandamento, amado, é muito interessante, que ele tem a mesma conotação da terceira mitzvot, do terceiro mandamento. Por quê? Se o terceiro condena tomar o nome de Deus em vão, esse mandamento em específico
esse nono mandamento, ele tem muito cuidado com acerca da criatura que é a imagem de Deus. Enquanto o terceiro, ele cuida em tomar o nome de Deus em vão, esse vai se preocupar em que nós levantamos falso testemunho com a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu queria, professor, de imediato nessa introdução, que o senhor anotasse para mim o texto de Efésios 4, 25, se a bancada estiver com esse texto aí, Efésios 4, 25, para que nós possamos ler. O evangelista Warley, sim, mas fica à vontade, pode ler. A minha Bíblia, a versão atualizada, linguagem de hoje, diz assim: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Amados, esse termo que cada um diga a verdade, é interessante que isso tem estado em uma situação de falência nas igrejas. E essa lição hoje, ela se preocupa, o autor foi muito rico em trazer à tona esses mandamentos, porque ela se preocupa com o bem-estar social da igreja. Nós precisamos entender que não é só um bem-estar da comunidade no todo, mas principalmente da igreja, porque nós lidamos com pessoas, e lidar com pessoas é algo interessante. Olha que interessante isso aqui, professor. Anote isso aí. A mentira, ela aparece 86 vezes na Bíblia. Em contrapartida, a verdade aparece, a palavra verdade aparece 586 vezes. 586 vezes. Uma diferença muito grande de um para o outro. Isso nos mostra que a verdade sempre vai prevalecer. A evangelista Warren, sim, pode ficar à vontade. Quando você comentou que o nono mandamento se preocupa em manter a nossa imagem em relação ao Criador, isso me fez fazer uma analogia assim, muito bacana. Por quê? Porque a sociedade, os que não são cristãos, ou os que são cristãos, todos reconhecem isso e nos cobram isso. Por quê? Porque Deus é perfeito. Deus não anda com a mentira. E a palavra de Deus prega isso, assim como você acabou de dizer. Então, quando você vê um crente falando mentira, é interessante que a sociedade cobra, fala assim: olha lá, não é crente? Ou então fala assim: mas você não é crente, por que você está mentindo? Então isso prova o quê? Que a própria sociedade vê em nós, como cristãos, a imagem e semelhança de Deus, que é o quê? Que é justiça, que é retidão, que é compromisso. E isso nos dá uma obrigação de sermos cada vez mais justos, mais corretos e andarmos sempre com a verdade. É interessante que o evangelista Warley falando, nós admiramos a criatura cristã, o ser cristão, pelo fato de enxergarmos a posição de brandura de Cristo. Nós olhamos para ele, identificamos o ato do cristianismo no próprio falar. Às vezes ele não precisa falar que ele é cristão. Isso aqui é interessante, leva para a sua sala, professor. Ele não precisa citar que ele é cristão, mas o ato de falar, nós enxergamos a verdade no falar. Assim era Jesus. Jesus, por onde ele passava, a verdade continuava à tona, porque a própria Bíblia diz que ele era a verdade. Amado, e a verdade liberta. Eu vou dar continuação na lição, falando no tópico número 1, o nono mandamento, com o presbítero Pedro, já conhecido de vocês. Presbítero, fica à vontade. Amém. A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, salas, que Deus possa abençoar as nossas vidas e venha nos dar um novo ensinamento com esta lição maravilhosa que nós estamos aqui nesse dia maravilhoso. Abrangência. O mandamento não se restringe apenas ao campo do processo legal. Há implicações vinculadas às atividades da vida diária. A ruptura desse mandamento podia solapar a característica básica da aliança, a fidelidade de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o seu próximo. Muito bem, amado. Nesse tópico, anote aí, professor. Professora Rosimeira, anote aí, minha amada. Você que gosta de anotar os tópicos na revista. Esse mandamento, eu queria que o senhor abrisse Mateus 12, versículo de número 24, capítulo 12, 24 e 25. Tem algo que nos chama a atenção nesse texto em específico. Mateus 12, presbítero Pedro, sim, pode falar? 24 e 25. Mas os fariseus, ouvindo isto,
murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amado, entenda, professor, que nesse versículo em Mateus, os próprios fariseus já razoavam entre si que Jesus era o próprio Beelzebul. Isso é interessante, que Deus, Ele nos mostra a importância desse mandamento. Por que a importância desse mandamento? Porque Ele próprio, o próprio Deus, Ele dá importância ao que nós falamos. Ele dá importância ao que nós falamos. Ele admoesta os cristãos, nós cristãos, a sermos cristãos principalmente no ato do falar. Porque os próprios fariseus, no falar, eles condenavam a Jesus. E eles sabiam que Jesus era o Cristo, mas diziam que ele era Beelzebul, que ele era o próprio demônio. Isso é interessante, que se nós formos negligentes com nossos irmãos, ou se formos negligentes com nossos irmãos, o nosso falar vai causar uma ruptura na sociedade em que vivemos. O exemplo disso está nesse versículo de Mateus, porque os fariseus causavam a ruptura onde Jesus passava. Eles dividiam o pensamento. Amado, na igreja de hoje não tem sido diferente, na sua sala não tem sido diferente. Existem alunos que, através do falar, causam rupturas na sua classe. E você tem que ter muita sabedoria para conhecê-los, professor. Por quê? No ato de falar, você sabe quem está condenando a sua aula, quem está condenando a sua escola, o seu jeito de lecionar, o seu jeito de falar. Então você precisa entender que nesse tópico existe algo que nos chama a atenção. Deus se preocupa com o nosso falar, para que nós não possamos causar divisão na nossa sala, na nossa igreja, no nosso cotidiano. Presbítero Pedro, sim, mas fica à vontade. Pastor Elias, nesse primeiro ponto, é muito interessante o que você falou na introdução, que nosso Deus, Ele é santo e exige santidade da nossa parte. É tanto que Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus, Ele requer essa santidade, que nós falamos a verdade. É tanto que aqui fala que se quebrar essa aliança, ou seja, a ruptura desse mandamento, a fidelidade de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o seu próprio, se isso quebrar, você está deixando de ser a imagem, a semelhança de Deus. Então fale a verdade. Muito bem, o evangelista Wally, eu quero estar com você hoje. Já que o tema é abrangência, vamos abranger mais um pouquinho. Eu não sou tão velho assim não, mas meu pai conta as histórias muito bacanas. E lá pro lado do Ceará, né, Pedro? Sim. Eu acho que é muito isso, que lá tem os cabra machos. E esse aqui é um presbítero Pedro. Lá, com certeza, tinha esse dito: comigo o negócio é no fio do bigode. Por que será? Por que será que tinha, e tem até esse ditado até hoje, mas que era no fio do bigode? Porque um homem que se prezava de verdade, falava e cumpria, não dava com a mentira. Era um homem de verdade. E tinha para com o seu próximo o quê? O compromisso. E então, se você tem um compromisso para com o seu próximo, se você tem uma fidelidade, se você cumpre aquilo que diz, para com Deus vai ser mais fácil. Por quê? Deus você não está vendo. Se você honra seu próximo, Deus vai ser mais fácil, com certeza. Agora, se você não honra seu próximo, não cumpre aquilo que fala, aí vai ficar difícil honrar Deus. Aí vai ficar muito difícil falar a verdade com Deus. Concorda comigo? Sim, tem o dito, fulano tem palavra de rei, fala e cumpre, né? Então isso é muito importante. E isso é lindo demais. Leve isso para seus alunos, meu amado. Isso é lindo demais. Não importa qual seja a sua sala, se é de senhora, se é de adolescência, se é de jovens, se é de senhores, não importa. Porque hoje, infelizmente, em todo o contexto da sociedade, muita gente falta com a verdade. E quando você anda com a verdade, você é um legítimo representante de Deus. Deus te cobra isso, porque como diz o autor da lição, é um compromisso de Deus para com o homem, do homem para com Deus e do homem para com o seu próximo. Então, se você não honra um compromisso com o seu próximo, pode ter certeza que com Deus vai ser muito mais difícil. E muito mais além ainda,
o próximo da qual você não honrou o compromisso, se ele não for cristão, jamais vai se converter com uma pregação sua. Jamais vai se converter com um testemunho seu, porque na verdade foi o quê? Um mau testemunho. Leve isso para seus alunos, que é muito importante colocar isso em debate, para que venha à tona a preciosidade e quão importante é a verdade nos nossos dias. Só lembrando, falando de Ceará, quero mandar um abraço especial para os meus conterrâneos do Ceará, pessoal de Fortaleza, que tem sempre acessado o nosso link, especificamente o pessoal de Itauá. Um forte abraço para todos. Pastor Elias. Verdade, eu quero mandar, já falando em Caucaia, né? Toda essa região tem sido muito acessada. Eu queria até perguntar à minha bancada, eu estou com homens aqui que têm grandes projetos, isso é interessante. Muitos projetos foram desenvolvidos ao longo do tempo e se levantaram falsos testemunhos. Se alguém já passou por um ato de falso testemunho durante esse período de ministério seus, já passaram por isso? Alguém já passou? Poderia falar um pouco sobre isso? Como funciona a dor? Nossa Deus, o que é isso? Meu amado, eu vou contar um testemunho que eu conto sempre do nosso grupo, do Quarteto Aleluia. Esse final de semana tivemos até cantando com Samuel Mariano, um rapaz muito crente, muito abençoado, né? Fez um trabalho muito bacana na cidade de Bertópolis. Aqui está o professor Uzias. Mostra o professor Uzias. Canta conosco. Professor Elias, canta no quarteto. E eu também canto no quarteto. Então são 4 dos 4, 3 estão aqui na bancada. O Pedro é nosso companheiro, né, de ministério, mas não canta ainda não. Mas é um excelente professor. Quando nós começamos, amado, nosso pastor aqui da igreja, o pastor Valdivino, colocou nós assim na frente. Por quê? Porque tinha gente do ministério falando assim: pastor, não deixa esses meninos cantar não, esse menino não é crente não. Esse menino só vem para a igreja para estar endemoniado, esses meninos. Só vem para atazanar a igreja, meu Deus do céu. Na época eu tinha 16 anos, se não me engano. Meu amado, aquilo me entristeceu muito. Eu era um adolescente e estava fazendo o projeto de montar o quarteto com o maior apreço, com o maior carinho, com a maior dedicação. E vem um muriçoca do capeta falar isso no ouvido do pastor, mas o pastor com muita sabedoria falou: não, esses meninos são crentes sim, são filhos de crentes, estão aqui na igreja, são salvos, é melhor ter eles aqui na igreja cantando do que lá fora. Talvez se não fosse essa palavra do pastor, se o pastor tivesse ouvido esses falsos testemunhos, talvez não estaremos aqui hoje. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou evangelista na igreja, o Elias é evangelista, o Osias é um professor, bacharel em teologia, ou seja, deram frutos. Por quê? Porque não deu ouvido a um falso testemunho. Então, muito cuidado com isso, amado. Muita gente vai se levantar contra seu ministério, contra a forma que você dá aula, falar que você está inovando, está falando besteira, vai falar um tanto de asneira, vai chegar no ouvido do pastor, no ouvido do superintendente, no ouvido de sei o quê. Não importe com isso. Ore simplesmente e tenha convicção com Deus que você está fazendo o melhor para o Senhor. É bem lembrado o que vocês falaram, e eu gostei de uma frase que eu vi outro dia. Se não houver levante, se não houver críticas, você não está em fase de crescimento. Então, professor, anote isso, leve para a sua sala. Se a sua sala está passando por críticas, é porque ela está crescendo. É porque o seu projeto está debaixo do projeto de Deus. E Satanás se levanta principalmente com falso testemunho. Para a honra e glória de Deus, Deus tem levantado grandes professores no Brasil. E exemplo disso é a nossa bancada aqui, a EBP em Foco é o maior exemplo disso em todo o Brasil. Eu vou continuar aqui com o tópico número 2, o objetivo com o professor e teólogo Osias. Sim, o objetivo é o duplo em defesa da honra da fé. Trata-se da proteção da honra e da boa reputação no campo social. O propósito divino neste mandamento é erradicar a mentira, a calúnia e a falsidade do meio do povo. E não somente isso, mas também promover o bem-estar social e a fraternidade entre os seres humanos. No tocante à doutrina, o mandamento torna-se uma muralha de proteção contra os falsos ensinos teológicos. Muito bem, professor. Eu queria que a bancada abrisse para mim 2 Coríntios 13, versículo de número 8. Anote na sua revista, 2 Coríntios 13, versículo número 8. Quem achou para mim, sim? 13, versículo, isso. 2 Coríntios 13, versículo. Evangelista Wallace, pode ficar à vontade. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade.
mas somente a favor da verdade. Quando Paulo, isso é muito interessante, há nessa conversa de Paulo uma demonstração de lei mediante a graça. Por quê? A apresentação de testemunhas nos mostra a veracidade da condenação. O sistema judeu ele era trabalhado em testemunhas. Tinha que haver 3 ou 2 testemunhas para que o fato fosse condenado. Já no Código de Hammurabi, que nós estudamos, e também no que nós falamos na Torá, era o que nós chamamos lei da retaliação. Ambas eram olho por olho, dente por dente. Paulo já nos mostra a graça mediante a lei. E isso é muito interessante, mas por quê? Nós precisamos entender que a conotação desse mandamento era para extirpar a mentira do meio do povo de Deus. Você imaginou se o povo continuasse agindo sem um bom testemunho? Se o povo continuasse levantando falso testemunho contra os irmãos, e naquela época muitas pessoas eram pagas para dar um falso testemunho, nós precisamos entender que Deus age de maneira correta em todo o tempo. E isso prevalece não só para a nação de Israel, mas também a conjugação do verbo era para que atingisse o nosso tempo. Nós precisamos entender que Jesus cumpriu todos os preceitos judaicos, inclusive o não farás falso testamento. Isso é muito interessante, meu amado. Nós precisamos entender que Jesus, ele já olhava, Deus já olhava para o futuro, o que aconteceria na nossa realidade atual. Quantas pessoas têm levado e dado falso testamento diante de um juiz, falso testemunho? Quantas pessoas têm sido pagas para levar uma calúnia adiante, principalmente dentro da igreja? Amados, quantas pessoas que querem ter cargo e para ter cargo ela levanta um falso testemunho? Quantas pessoas que querem ter uma posição mediante a sociedade e elas levantam um falso testemunho com alguém, achando que isso vai perdurar? Amado, isso é muito interessante. Eu vou continuar no tópico de número 3, que fala acerca do contexto, que diz o seguinte: o nono mandamento, com suas normas na legislação mosaica, mostra a administração da justiça em Israel. O termo juízes em hebraico, shapet, juiz, árbitro, conselheiro jurídico, governante, e Ha-Elohim, literalmente Deus, na passagem paralela, a tradução literal seria perante Deus, como aparece na Septuaginta e na Vulgata Latina. Este uso é padrão para o verdadeiro Deus no Antigo Testamento e não deve ser traduzido como Deus por causa do artigo. O emprego de juízes aqui é legítimo e ninguém questiona essa tradução. As versões rabínicas empregam perante a corte. Os juízes representavam Deus, o Deus de Israel, nos julgamentos. Se a bancada pudesse abrir para mim Romanos 13, bem rápido, para que nós possamos entender esse contexto. Romanos 13, versículo de número 1, quem achou, evangelista Wallace, sim? Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. O versículo de número 2, por favor, pode dar continuidade? Assim, quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem deste modo serão condenados. Amado, nós precisamos entender que, como eu já falei aqui, o sistema judaico, ele rodeava, assim como o sistema de hoje, por testemunhas. Se existe uma causa na justiça, o juiz vai querer arrolar testemunhas para serem ouvidas. O porquê disso? É através das testemunhas que ele tem a veracidade do caso. E nós precisamos entender que as provas eram colhidas a partir das falhas testemunhas. Onde eu encontro isso na Bíblia? Deuteronômio 19, versículo 15 até o versículo 21. Naquela época, a fala de uma testemunha poderia condenar à morte. Amado, olha a importância que a lei dava a uma testemunha. E olha a importância que hoje nós damos a uma testemunha. Por que, Elias? Hoje as pessoas não são mortas através de testemunha. Não. Mas nós, através do nosso testemunho e do falso testemunho, nós podemos condenar alguém ao inferno.
E isso é muito preocupante, meu amado. Sabe por quê? Pessoas desviam da igreja por causa de um falso testemunho. E isso é muito, muito interessante. Eu ouvi uma história interessante de um juiz, que é uma história contada, eu vi isso no artigo até da jurisprudência. Ele diz o seguinte, que um homem levantou um falso testemunho e perante o tribunal o juiz condenou a vítima. E depois ele descobriu que ele tinha feito errado e ele voltou ao juiz. E o juiz disse para ele assim, rasgue este papel que você está na mão. Agora vá até a rua, suba um prédio, um espalhe. E depois volte para conversar comigo. E quando ele volta, o juiz diz para ele, agora tenta recolher todos aqueles papéis que você rasgou. Ele falou, já será impossível, você é impossível agora você tentar corrigir aquilo que você já fez. Amado, um falso testemunho, depois de lançado, ele prejudica não só a pessoa, mas ele prejudica a igreja e toda uma sociedade. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. O próprio Jesus chega a dizer, sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Amém, amado? Eu vou continuar no tópico de a síntese de número 2, o processo com o professor Osias. Sim, amado, prossiga. Responder em juízo. O mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, reflete o aspecto legal, e isso é conhecido pelos termos usados e por sua regulamentação na lei. O verbo dizer, hanar, em hebraico, responder, abrange amplo significado. É usado para indicar o ato de declarar solenemente, de testemunhar a favor ou contra. A resposta aqui diz respeito a interrogatórios na corte. Essa característica forense aparece na legislação sobre o tema. Muito bem, professor. Olha que interessante isso aqui. Como eu falei acerca do sistema, nessa época, professor, nesse tópico de número 2, o sistema havia se corrompido, como em todos os lugares. Nós precisamos entender isso. Todas a sociedade e as pessoas mentiam perante o juiz. Isso aqui é interessante. Em troca de quê? Em troca de favores. Nós precisamos entender que a mentira, ela surge bem cedo. Onde surgiu a mentira? Na história vai surgir com Satanás. Se alguém puder abrir em João 8, versículo de número 44, nós vamos entender. No Éden, já começou o processo da mentira quando Satanás induz Eva a pecar. Alguém acha para mim João 8? Sim, professor Pedro, pode ficar à vontade. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Olha, amado, que interessante. O processo da mentira surge então com Satanás. Nós vamos ver o desenrolar da mentira, e ele vai continuar no processo da mentira, lá em Gênesis 3, versículo 1, quando ele diz para Eva, e é assim que disse Deus. Olha o processo da mentira acontecendo. Isso acontece no nosso meio. É assim que disse Deus. E depois ele entra com a mentira propriamente dita. É certo que não morrereis. Gênesis 3, versículo 4. Ele prossegue dentro da mentira. No outro dia eu tive um debate com um professor, um pastor, ele disse assim, Satanás falou meias verdades. Eu disse assim, meu amado, não existe meia verdade. Ele falou assim, existe meia verdade. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, né? Não existe meia verdade. Ele falou assim, mas Satanás disse para Jesus, e citou o texto da Bíblia. Isso é verdade? Eu falei, é verdade. Mas toda verdade dita para uma mentira maior, ela se torna mentira. Quando eu falo uma verdade, pensando em adquirir algo de uma mentira maior, ela é uma mentira. Em todo o tempo, Satanás seduziu e mentiu para que o homem caísse. Em todo o tempo, Satanás mentiu e seduziu para que Deus separasse, tivesse o processo de separação do homem.
E o homem, em todos os processos, ele se afasta de Deus quando ele acredita em Satanás. Então não existe verdade em Satanás. João chega a dizer que nele habita a mentira. Então esclareça isso para a sua sala, professor, para que eles entendam de que não existe um processo de meia-verdade. Existe no mundo algo interessante, nós precisamos discutir sobre isso na bancada. Alguém diz assim: eu não menti, eu omiti. Já mentiu. Por que já mentiu? Isso aqui é interessante. Não existe essa pessoa dizer eu sou perfeita. E a mentira, ele só voltando aqui, esse assunto que você estava comentando, a mentira, ela sempre é danina, né? Por mais que seja para beneficiar a si próprio, por mais que seja para me beneficiar, ela sempre é danina. E ela vai causar danos ou a mim, ou ao meu próximo, ou a alguém que está próximo a nós. Eu quero falar, você está falando desse processo, e existe algo no meu cristão que está aflorando, e eu vejo algo maléfico de Satanás. Eu vou contar, é uma mentira santa. Amado, não existe mentira santa. João 8, 44. Não existe Satanás santo. Não existe Satanás, não existe, justamente, não existe diabo. Não existe meio termo. Sim, não. Sim, não. João 8, 44. João 8, 44. Está com o texto aberto? Alguém está com o texto aberto? Nós vamos firmar nesse texto para que o professor tenha noção do que nós estamos falando. João 8, 44. Estou com ele aqui aberto. Sim, pode. Amém. Eu estou com o texto aqui aberto. João 8, 44. O próprio Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Nesse processo, nós precisamos entender que existe uma diferença de mentira e omissão. Isso é claro. Sim. Não vamos ser carrascos nesse termo. Mentira e omissão tem muita diferença. Evangelista, seu Wallace, sim, acerca de mentira e omissão? Bem, a omissão, ela pode ser pecado em alguns casos. Você omitir uma verdade, você não está pecando, você optou em não falar. Ou então, ao invés de contar a verdade, você contar uma mentira e você omite, aí você está se resguardando. E a omissão, quando se torna pecado, é o quê? Quando você deixa de fazer o bem, ou de falar o bem em prol, digamos, pregar a palavra, por exemplo. Se tiver uma pessoa, esse eu vi um vídeo na internet que até fiquei muito curioso. Tinha um pessoal filmando um cara que estava sendo morto, aí todo mundo falando assim: ele merece, ele era traficante, ele já matou um tanto de gente, e não sei o que. Aí viu uma mulher, que era crente, né, provavelmente no vídeo, e chega e fala: meu filho, você está me ouvindo? E o cara morrendo, fala: pede perdão, você quer ir para o céu, pede perdão dos seus pecados, você quer aceitar Jesus? E o cara: não, e o pessoal no vídeo: ele não merece, ele merece ir para o inferno, não sei o que. Ou seja, aquela mulher naquela hora que veio e orou pela vida dele, e ele aceitou Jesus, aquela mulher não foi omissa em estar pregando o Evangelho. Então, eu entendo dessa forma. Sim. Só uma pergunta para a bancada aqui, já que está um pouco polêmico, essa questão de omissão, de mentir e omitir. Por exemplo, nós vivemos no meio evangélico, onde tem vários pastores, e evangelista Warren Google, se você vê um pastor, digamos que seja amigão seu, ele pecou ali um pecadinho, e você deixou de contar para o seu pastor presidente ou levar para o ministério, você omitiu ou você mentiu? Bem, aí tem que ver que postura que eu tomaria. Pode ser que eu omitiria a algumas pessoas, vamos colocar assim, mas para a própria pessoa eu não omitiria. Eu iria até ela e conversaria com ela. Porque a gente Pedro, o contexto, né, a igreja, a sociedade cristã tem um contexto enraizado no pensamento que diz que... Raciocínio, né? Isso, basicamente enraizado, que pastor não pode pecar. Se pecou, pastor destituiu. Não sabendo que pastor é um homem, ser humano comum e suscetível ao erro e ao pecado da mesma forma. Agora, se esse pecado que ele está cometendo compromete, né, a idoneidade da igreja, compromete, digamos que ele é um pastor de igreja e vai comprometer, aí sim eu tenho a postura de conversar com ele e de levar a um superior para que seja tomada uma decisão juntamente com o ministério e tudo. Mas dependendo do caso,
pode ser que a gente omitiria isso ao contexto, ao geral. Que não seria uma mentira, né? Que não seria mentira, para preservar o pastor, mas não deixaria encoberto essa mentira. De alguma forma ela seria falada com o superior, até com o próprio pastor mesmo. Eu acho que seria o mais correto. Concorda? Sim, concordo plenamente. Na realidade, é até um processo ético, né, da nossa parte. Tem pessoas que, por ele ver um fato, ele lança para que todo mundo acaba, amado, isso caindo no que nós chamamos de levantar o falso testemunho. Porque as pessoas que não viram o fato vão começar a contar uma outra versão. É um falso testemunho. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, falso testemunho, falando sobre falso testemunho, com o presbítero Pedro. Sim, meu amado, prossiga. Amém. O termo hebraico testemunho, emet shawa, literalmente testemunho vão, ou shaker, falso testemunho, diz respeito a uma mentira, a uma declaração conscientemente falsificada. O termo hebraico shawa, vão, inutilmente, à toa, indica algo sem valor, irreal no aspecto material e moral. Aqui se trata de alguém que fala em vão, sem fundamento, que faz acusação sem validade e sem consciência, portanto, falso. A tradução de Deuteronômio 5:20, na Septuaginta, acrescenta com testemunho falso. Assim, não testemunharás falsamente contra o seu próximo com testemunho falso. Muito bem, professor. É interessante essa expressão emet shawa, que significa falso testemunho. Ela nos dá uma outra vazão, que é testemunho vazio, oco. Ela evoca diretamente a mentira no julgamento. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Até hoje, o testemunho falso é condenado. Nós precisamos entender isso. Ah, Elias, eu não sofro sanção de um juiz se ele não me pegar no testemunho falso. Ok, mas eu vou voltar ao texto de Romanos. Eu queria que a bancada desse Romanos 13, versículo de número 4, eu vou continuar aqui. No testemunho perante o juiz, você é obrigado a falar a verdade, dizer a verdade, tão somente a verdade, para que se produza a justiça, meu amado. É interessante que dentro do processo, se você mente, alguém vai sofrer danos. E é sobre esse dano que Deus começa a condenar o que nós chamamos de falso testemunho. Já no período do antigo Israel, lá na Israel antigo, uma pessoa que testemunhasse falsamente contra outra, ela deveria ser punida com a mesma pena que era injusto ao que sofrera. Isso é interessante. Então, se o acusado sofreu uma pena e quem foi falso testemunhou falsamente, ele sofria a mesma pena. Olha que interessante. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão se apresentar diante de Deus. Onde está isso? Romanos 13, versículo de número 4. Sim, Pedro, prossiga para mim. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Ok, Provérbios 14, versículo 5, Provérbios 6, versículo 16 até o 19. Sobre isso, amado, é interessante que os juízes da época de Israel, eles pesquisavam a testemunha. E se a testemunha estivesse falando mentira, ele tinha a mesma pena daquele que fora condenado. Olha que interessante. Aí nós falamos assim, hoje não acontece isso. Mas e a questão, quando nós falamos no quesito espiritual? Explique para a sua sala. O homem pode falhar, mas o juízo divino jamais falha, professor. É isso que nós devemos deixar bem claro para o nosso aluno. Provérbios 14, versículo 5, professor Osias, sim, meu amado. A testemunha honesta não mentirá, mas a falsa testemunha mente em cada suspiro. É interessante que a primeira coisa que o juiz, quando você vai num testemunho, ele fala assim,
olhe nos meus olhos, sente de frente para mim e conte o fato. É tão interessante que ele vai te pedir para reproduzir o fato umas 2 vezes, porque no seu falar ele vai saber se você está falando falsamente. E é interessante que o texto de Provérbios, o professor Osias leu, que até no respirar a testemunha falsa fala mentira. Eu vou continuar, amado, e a própria Bíblia chega a dizer que Deus odeia os tais. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Sim, professor Pedro. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projeto iníquos, pés que se apressam e correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Profundo. Tremendo. 19. Você quer 19? 19, professor? 19 aqui da Bíblia judaica, ela fala um pouquinho diferente. É falsa testemunha que mente com todo o fôlego e quem semeia a discórdia entre os irmãos. Eu acho interessante o processo de Deus na Bíblia judaica, a versão judaica, que ela envolve quem mente, ele é afoito para falar. Ele é impulsivo. Ele é impulsivo. Já quem está falando na verdade é branco, porque ele sabe que Deus vai agir. Ele é calmo, sereno. Entra o que eu falei há um pouco atrás na lição, que ele reflete a imagem de Jesus. O cara, Jesus, quando estava sendo condenado, em nenhum momento ele ficou afoito. Em nenhum momento ele ficou nervoso, né? Isso é interessante. Então estava com toda mentira ali, todo mentiroso, né? Ele estava sem ar. Essa noite tu me negarás, não, morrerei contigo, Senhor. Amado, isso é tão interessante que nós olhamos para o Pedro na Bíblia e nós vimos que ele era todo afoito mesmo. Enérgico, né? Era sanguíneo. Era o ato de não, eu não te negarei, Senhor, jamais. Todos poderão, mas eu estarei com o Senhor até o final. E é o primeiro a negar Jesus. Eu vou continuar aqui no tópico número 3 e falar acerca do próximo com o evangelista Guga Warley. Sim, amado. Mas Pedro fez isso para se cumprir a palavra do Senhor, né, irmão? A gente está brincando, mas é bíblico, é sério. O próximo. É a primeira vez que o termo aparece no decálogo. O próximo em hebraico, indica outra pessoa, vizinho, amigo, parceiro. Essa palavra se refere aos israelitas, mas o Senhor Jesus a aplicou a todas as pessoas em seu pronunciamento sobre o segundo e grande mandamento. Todavia, a lei já contemplava nessa palavra os estrangeiros. Assim, nosso próximo é qualquer pessoa ou eu mesmo, pois devo também ser um próximo. Isso está claro quando Jesus manda o judeu e doutor da lei imitar o samaritano. Olha que interessante, a bancada acho que vai concordar comigo. Há uma ampliação, nesse caso, e isso é interessante, da lei na graça por Jesus. A ampliação que Jesus faz da lei para a graça. Enquanto a lei fala do teu próximo, nós vimos bem claro como foi lido, falando sobre a comunidade judeia, sobre aquele povo, aquela comunidade que estava recebendo as mitzvot, os mandamentos. Jesus diz o teu próximo como aquele presente, seja ele quem for. Olha que interessante isso aqui, meu amado. Ele estava falando da semelhança. Enquanto a lei se preocupava com o povo judeu, Jesus se preocupa com o próximo. Semelhança dele, criatura. Onde eu encontro isso? Mateus 22, 37 ao 40. Professor Pedro, sim, amado, pode ler. 22, 37 ao 40. Amém. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu mandei você ler esse versículo porque eu sei que você ama esse versículo. Você fala que se resume em amar e amar. E depois se resume em Jesus, que é o amor. É o próprio amor. É o próprio amor. Muito bem, por isso que eu gosto de você ler por causa disso. Eu vou continuar no tópico número 3, que diz o seguinte: a verdade.
Antigo Testamento. Verdade é aquilo que corresponde aos fatos, em contraste com qualquer coisa enganosa. A mentira. Isso aqui é interessante. O termo hebraico, professor, emet significa verdade, fidelidade, firmeza, veracidade. Daí derivam as palavras emuná, fé, fidelidade, firmeza. E amém, amém. Verdadeiramente, de fato, assim seja. É também um atributo divino, o Deus da verdade. Salmos 31, versículo número 5. O próprio Deus é a verdade absoluta. O Deus verdadeiro espera que o seu povo também o seja, pois a ética é a imitação de Deus. A derivação desse verbo emet, professor, nesse tópico de número 3, que é verdade, surge a palavra emuná. Emuná significa fidelidade, firmeza. E amém, digno de louvor. Somente Ele é digno de louvor. Por isso que nós falamos amém. E é tão interessante que esse verbo amém, ele é em todas as línguas. Quando nós falamos amém, nós estamos dizendo assim seja, ou somente Ele é digno de louvor. Somente Ele merece escutar esse termo amém. Outra coisa que é interessante, todo ato de verdade é digno de louvor. Por quê? Porque todo ato de verdade reflete o caráter de Cristo. Amém. Isso é muito profundo. Vou citar exemplos rápidos para que você anote, professor. Efésios 4, 25 fala sobre sempre a verdade. Sempre a verdade, Efésios 4, 25. Alguém quiser abrir bem rápido para mim? 3 João 4, viva na verdade. Efésios, já achou? Sim, professor. O Arley. Por isso, não minta mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. 3 João 4, viva na verdade. Isso é muito interessante. Depois eu tenho Provérbios 31, versículo 9, proclame a verdade aos pobres. Depois eu tenho Filipenses 4, versículo 8, ocupe a mente com a verdade. Depois eu tenho João 14, versículo 6, Deus é a verdade. E Tito 3, versículo 2, seja verdadeiro o gentil no falar. A Bíblia foca tanto o termo verdade, que nós precisamos entender que desde o princípio Ele é a verdade. Eu vou prosseguir, se alguém quiser continuar a falar alguma coisa, fica à vontade. O tópico de número 2, Novo Testamento com o presbítero Pedro. Sim, meu lado. Novo Testamento emprega aletheia, verdade e seus derivados. O termo vem do verbo grego latanol, leto, ocultar ou encobrir algo a alguém. O prefixo a indica negação. Assim, para os gregos, aletheia significa não oculto, não escondido. É aquilo que corresponde aos fatos e permanece em oposição à falsidade. Nisto se alinham com as escrituras hebraicas. Esta é a verdade como parte da ética, mas as palavras como está a verdade em Cristo dizem respeito a toda a sua plenitude e extensão encarnada nele. Ele é a perfeita expressão da verdade. Isso está de acordo com sua própria afirmação. João 14, 6. Eu vou pedir que os senhores abram para mim João 1, versículo de número 14. É interessante que essa raiz, o verbo aletheia, é uma palavra grega, ela tem um sentido mais profundo do que nós podemos entender. Por quê? Ela nos traz algo profundo e verdadeiro que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito. Por quê? Porque a verdade é a manifestação daquilo que existe tal como é. Então esse termo aletheia, ele vai além do que está oculto, não oculto, não escondido. Ele nos mostra aquilo que é
na profundidade da sua existência. João 1, versículo 14. 14:6. Sim, meu amado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante. Quando nós paramos para estudar esse versículo, ele diz: quem não entendia sobre o que ele estava falando, quem não tinha um sentido espiritual, não entendia. Os próprios fariseus ficavam razoando entre si e diziam: o que ele está falando? Mas ele dizia para os espirituais. Então esse termo aletheia, ele nos leva a uma profundidade espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida aí, ele estava falando do próprio Deus, que somente ele poderia conduzir a verdade, que era Deus. É muito interessante isso, né, amados? É um termo muito profundo. Deus, o próprio Jesus, ele transparecia a essência de Deus aqui na terra. Os senhores querem falar alguma coisa assim? Eu fico assim maravilhado como Jesus foi e é muito sábio em suas atitudes. Imagine só para você, naquela época, um homem se levantar e falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com tantos fariseus, com tantos escribas, com tantos romanos, meu Deus do céu. Aí eu fico imaginando assim a sutileza, a calma que ele diz, e mais ainda com a perplexidade do povo ouvindo isso. Imagina só. E mais louco ainda foi João, que foi lá e escreveu. Esse cara é muito louco, deixa eu escrever. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus do céu. Então é maravilhoso demais servir esse Deus. Então não tem como viver sem esse Deus, que fez história na época dele e faz história em nossos dias e em nossas vidas. Muito bem, já que você está falando sobre o termo verdade, eu vou pedir que você prossiga para mim o tópico número 3, o que é a verdade? Então, sim, amado. Vamos lá. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus, mas não esperou pela resposta. Será que ele estava convencido de que não havia resposta? Ou não se interessou de modo algum pelo retorno que Jesus poderia dar? Para os romanos, verdade, veritas, em latim, significa precisão, rigor, exatidão de um relato. Talvez Pilatos estivesse destoado do contexto. Mas isso aqui é interessante. Já que no grego a palavra aletheia, professor, ela significa verdade, e no hebraico a palavra é emuná, logo o que Jesus diria a Pilatos quando ele perguntou: quem é você? O que ele diria? Isso é muito interessante, né? O que ele diria a Pilatos? Dá para ter noção, mas acabamos de repetir o que ele diria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Mas o detalhe é que Pilatos sabia disso. Eu também tenho essa visão. Eu acho que ele já sabia disso, portanto falava a mão desse justo, né? Ele já tinha Houve um sentimento de curiosidade em Pilatos. A própria esposa de Pilatos, ela reconheceu isso. Na hora do julgamento, ela mandou uma cartinha para entregar a Pilatos e dizer: eu sofri muito por causa desse inocente. Em um sonho eu sofri muito por causa desse inocente. Então eu acredito que Jesus, ali naquele momento, ele disse: assim as pessoas prossigam, que se relacionem honestamente e falem a verdade. Por que eu sou a verdade? Porque eu sou a verdade. Eu estou sentindo tanta presença de Deus nessa aula aqui hoje, amado. Não sei se vocês podem. Com certeza estão sentindo. Eu estou sentindo tanta presença de Deus. Jesus diria para Pilatos o que ele disse para Tomé e seus discípulos. Ele diria assim: é interessante, ele dizer assim: eu sou emuná, ou aletheia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Alguém está com a Bíblia aberta? Professor Wallace, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amado, anote isso, né? Leve para a sua sala. Tem esse debate em sala. Nós precisamos entender, e é muito interessante esse sistema, porque a sala tem que participar e ter interação e ter sede de Cristo. Sim, professor? Professores, eu acho bastante importante enfatizar, meu amado, isso, principalmente os professores de jovens. Porque hoje a faculdade, as escolas, o contexto social, o convívio social, tudo vem tentando deturpar essa verdade. Deturpar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então afirme isso para seu aluno com bastante veemência, com bastante autoridade de Deus, com bastante espiritualidade, porque de fato somente Deus é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro meio de se chegar a Deus.
Naquela época Deus causou um impacto tamanho, e hoje não é diferente. Quando Jesus chega, onde a presença do Senhor está, a verdade está consista com Ele ali. E para a gente pegar um gancho aqui, aqueles relatos que surgiu uma Bíblia nova aí, olha só o que eles estão arrumando. Falando que Jesus era casado com Maria Madalena. Olha o quanto a sociedade está tentando deturpar a verdade de fato. Então vale muito você ressaltar isso para seus alunos, principalmente os jovens que têm esse convívio nas redes sociais e tem essa influência deste convívio, para que ele não seja influenciado, para que ele seja um influenciador de Cristo, desta verdade, deste caminho que é o Senhor Jesus. Muito bem lembrado. Anote isso aí, professor. Essa aula está excelente. Eu vou continuar no tópico número 4 com o professor Osias, acerca do cuidado com a mentira às testemunhas. Sim, meu amado, fica à vontade. As testemunhas. Ninguém podia ser acusado por uma só testemunha, pois a lei exige 2 ou 3 testemunhas. Era a garantia de um julgamento justo, mas nem sempre isso era possível. Nabote foi acusado, julgado e condenado conforme a lei, mas era inocente, pois as testemunhas eram falsas. O Senhor Jesus foi vítima de testemunhas falsas, da mesma forma que Estevão. Mesmo com todo o rigor da lei, nunca faltou na história quem se dispusesse a testemunhar falsamente. Eu queria chamar a atenção dos senhores, Atos 5, versículo 3. Professor Osias está com a Bíblia hebraica, Apocalipse 11, versículo de número 3. Professor, eu queria que você prestasse bem atenção nesse tópico, porque no sistema a lei mandava, isso aqui é muito interessante, e existem pessoas espirituais que vão captar o que eu estou querendo passar sobre isso aqui. A lei mandava que nós estivéssemos sobre o julgamento de 3 ou 2 testemunhas. A lei judaica fala isso. Assim também, professor, será no mundo espiritual. Sim. Nós teremos Adonai, nós teremos Yeshua, que é muito interessante, e teremos o que nós chamamos de Ruach HaKodesh. Nós teremos Deus, Jesus e o Espírito Santo como testemunhas. Assim como no Novo Testamento, em Atos 5, versículo 3, professor Ar, pode ler para mim. 5 e 3. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Olha que interessante. Quem é a testemunha aí? O Espírito Santo. Eles mentiram para quem? Para os discípulos? Não, eles mentiram para o próprio Espírito Santo. Quem está na testemunha? Pai, Filho e Espírito. Aí é o que cabe hoje, Elias. Sim, isso é muito interessante. As pessoas podem mentir para o pastor, podem mentir para o presbítero, podem mentir para a sua mãe, para o seu pai, mas nunca minta ao Espírito Santo de Deus. Nunca minta ao Espírito Santo do nosso Deus. Ok, amado? Olha a figuração. 3 testemunhas para o juiz, 3 testemunhas diante do mundo espiritual. Apocalipse 11, versículo 3, professor, dizia assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha que interessante, professor. O próprio Deus diz em Apocalipse que Ele dará poder às 2 testemunhas. E há diversas especulações sobre essa testemunha, que nós vamos nem entrar nessa matéria, mas é algo interessantíssimo, que Deus continua seguindo a lei. Ele continua no processo de seguimento da lei. E Ele dará poder a essas testemunhas, nos provando que Ele odeia a falso testemunho. Isso é muito interessante. Sim, professor Alan. E a gente vale ressaltar, imagine só você, Jesus foi condenado por falso testemunho. Então, nós estamos muito mais susceptíveis a isso. Quando vem pessoas com falso testemunho, com calúnia, com difamação, mamãe, tenha firmeza. Aquele velho ditado, até Jesus foi vítima de falso testemunho.
E qual o mais interessante dos falsos testemunhos? É o tempo. Olha o que Jesus provou com o tempo. 2000 anos se passaram e a sua história se perpetua até hoje. E vai se perpetuar até os fins dos tempos. Então, quando levantarem falso testemunho contra você, quando disserem a coisa que não é verdade sobre você, ore, tenha paciência. O tempo vai provar tudo ao seu favor. Porque o Espírito Santo de Deus, como disse o presbítero Pedro, ele não é conivente com isso. E o Espírito de Deus se encarrega de fazer isso por você, meu amado. Nada melhor que o tempo. Tenha paciência, espere em Deus, que o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, julgará esse bendito aí. Deixa ele. Muito bem. Eu estou amando essa aula. Eu acho que eu sou o único que assisto as aulas umas 3 vezes para me aprender com vocês o que vocês falam, porque eu vou captando isso aqui, vou levando para minha sala, vou anotando. Amado, eu vou continuar no tópico de número 2, que fala a respeito dos danos com o presbítero Pedro. Sim, meu amado, fique à vontade. Amém. Os danos. A violação do 9º mandamento é um atentado contra a honra e pode destruir a reputação e o bom nome de alguém que levou uma vida inteira para construir. Seus efeitos maléficos podem ainda levar a pessoa à morte ou à prisão, destruir casamentos e arruinar famílias. É um pecado grave do qual muitos ainda não se deram conta. A pena contra a falsa testemunha em Israel era a morte. Tal pessoa receberá o mesmo que ele tentou fazer ao seu próximo. Será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Será aplicado a lei de talião. Ok, né? Essa lei de talião, nós falamos da retaliação, olho por olho, dente por dente. Nós precisamos entender que a graça, ela tem uma contrapartida e ela é mais difícil do que a lei de talião. Por quê? Eu queria que os senhores abrissem para mim 2 Tessalonicenses 3, versículo 11 e Tiago 3, versículo 5 e versículo 6. Amado, olha que interessante isso aqui. A construção de um nome, como diz aqui o evangelista Warley, ele requer muito tempo, professor. A construção do seu nome requer tempo, a construção do nome de um pastor requer tempo, a construção do nome de um cantor requer tempo. Mas ele pode ser destruído por pequenas palavras. Algumas palavras podem destruir o nome. É o que nós chamamos de falso testemunho. No original é medchal. A Bíblia, ela nos deixa bem claro que quem vive no ato de fofoca vive ocioso. 2 Tessalonicenses 3, versículo 11. Anote-se, amado. Evangelista Warley, sim? 3 e 11. Estamos afirmando que isso ouvimos dizer, que há entre vós algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Paulo, a versão judaica, tá aí, próximo aí. É interessante que a versão judaica, ela é um pouco mais criteriosa do que Paulo diz, né? Sim, professor, pode ler para mim? Ouvimos que alguns de vocês estão vivendo de forma ociosa, não trabalham, apenas se intrometem na vida alheia. Olha que interessante. Paulo diz que esse ato de fofoca é o ato de ficar intrometendo na vida alheia. E ele vive ocioso, ele não consegue parar. Tiago, veja Tiago para mim, 3, versículos 5 e 6. Professor Pedro, sim. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno.
mandou um texto muito rico. Tiago pegou pesado. Tiago falou o que estava vivendo na época. Nós precisamos relembrar isso para a igreja na atualidade. A professor Zias, sim, pode falar. Eu achei aqui, Elias, no Tiago 1, versículo 26, alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua observância não vale nada. Oh, meu Deus do céu. Quanta gente está... Tiago, quanto? Tiago 1, versículo 26. Quanta gente está ali na igreja observando, fingindo de ser crente, analisando. Depois, se o irmão não cantou direitinho, desce a língua. Se a palavra não falou com ele, desce a língua. Fala da amiga, causa uma fofoca aqui. Tiago, a Bíblia é espiritual. A Bíblia é fundamental. A Bíblia é maravilhosa. É interessante que contra fatos não há argumentos. Bíblia é Bíblia. Nós amamos a Bíblia. Eu vou continuar no tópico número 3 com o evangelista Warley. O pecado da mentira. Vamos continuar falando sobre mentira aqui agora. Sim, meu irmão. Vamos lá. Quem já viu um irmão ser disciplinado ou cortado da comunhão da igreja pelo pecado de mentira? Não, acho que eu nunca vi, não. Olha, de mentir, sim. A Bíblia trata o assunto com seriedade, pois quem se converteu a Cristo precisa deixar a mentira e falar a verdade. Os mentirosos constam na lista dos incrédulos, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, dentre outros. Na graça, o tema é tratado com profundidade, implicando a vida eterna e não envolvendo tribunais, como no sistema mosaico. É desejo, portanto, de todo cristão se parecer com Cristo, e é isso o que Deus espera de todos nós. Eu vou pedir aos senhores Apocalipse 21, versículo 8 com o presbítero Pedro, Apocalipse 22, versículo 15 com o professor Zias e Tiago 3, versículo 8 e 9 com o evangelista Warley. Olha que interessante. A mentira está no mesmo nível, professor. Entenda isso aqui. No mesmo nível de pecado, de prostituição, fornicação, feitiçaria e idolatria. Está no mesmo nível. Esta afirmação, quem fala que é Elias? Está falando, professor Elias? Não. Quem está falando é a própria Bíblia. Apocalipse 21, versículo 8, professor Pedro. Sim. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber-se a segunda morte. Isso é interessante, que tem pessoas que acham que há uma rotulação de pecado na igreja. Você sabe muito bem disso, professor. Só é pecado fornicação, só é pecado prostituição. Só que se esquece da mentira, que está no mesmo nível, diz Apocalipse 21, gravíssimo, 21, versículo 8. Apocalipse 22, versículo 15, professor Zias, sim, meu amado? Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama a prática da falsidade. Olha, eu não queria falar sobre tal, mas é interessante que o Apocalipse 22, versículo 15 deixa bem claro, e compara o ato da mentira com o homossexualismo. Ambos ficarão de fora. Aí vai entrar feitiçaria, fornicação, nós precisamos entender, e a própria idolatria. Amado, tem que ser bem claro isso aqui para a sua sala. Porque às vezes nós descemos a lenha na comunidade homossexual, só que nós esquecemos de descer a lenha nos próprios mentirosos da igreja. Isso é muito interessante. Sim, professor Pedro. Eu tenho Apocalipse 21, no versículo 27, que fala da Nova Jerusalém, aonde nós queremos morar, mas fala assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma que contamine, nem que contamine, coisa alguma contaminada, nem que pratique abominação e nem mentira, mas somente
os escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha, eu vou pedir ao evangelista Warren, só para você ter noção do que, quando nós falamos de língua, a Tiago 3, versículo 8, 9, sim, amado, pode ler para a gente? 3, 8, 9. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Eu acho que nós deveríamos até fazer uma dinâmica na sala. Colocar um pregador na boca, dentro da língua, e deixar os alunos durante toda a aula com o pregador na língua. Para que nós possamos ter noção do quanto a língua é importante para o corpo. É o menor órgão e ele bendiz a Deus, mas também amaldiçoa a imagem e semelhança de Deus, diz Tiago. O evangelista Warren acabou de ler. Amado, nós vamos encerrar por aqui. A conclusão é o seguinte: Deus se interessa pelo bem-estar de todos os seus filhos e filhas. O desrespeito pelo próximo afronta a Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a tratar as pessoas da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. Mateus 7, versículo número 12. Que Deus nos ajude e nos guarde para que possamos viver uma vida irrepreensível. Amado, em todo este desejo, sigamos as orientações apostólicas. Por que, Elias? Abandonemos todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e revistam do novo homem, diz a palavra de Deus, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha, amado, isso é interessante. Colossenses 3, versículo 8, fala sobre isso, do 10 até o versículo 15. Nós temos que nos despir do velho homem e revestir da armadura do novo homem que está em Cristo. Olha, amado, que a paz de Deus, o juízo de Deus esteja sobre nós todos os dias, sobre o nosso coração. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos na direção de Deus, nós não temos tempo para tais atos. Quando a pessoa levanta um falso testemunho, ela não tem vida com Deus, ela não tem carreira para com o Altíssimo e principalmente ela não ama o seu próximo. Eu vou me despedir de você deixando um forte abraço e que Deus possa abençoar essa aula. Os meus convidados, eu me sinto honrado em tê-los aqui comigo, que Deus possa abençoar a família de cada um, o trabalho de cada um e principalmente o ministério de cada um. Ficam com vocês as considerações finais. Pedro? Amém. Deus possa abençoar, meus queridos, a cada um que esteve nos assistindo, os professores, os alunos que têm sempre acessado o nosso link, que Deus possa abençoar grandemente. E eu acho que todo indivíduo deveria mostrar a sua índole, o seu caráter, de forma clara e espontânea, desde que fale a verdade. Amém? Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim. Amém. Evangelista Wallace, sim? Amados, Deus abençoe, tenham uma boa aula, orem, se dediquem um tempo para a sua sala, dediquem um tempo para estudar essa lição, porque ela tem um resultado muito bacana. Ela tem que ter um resultado muito progressivo, um resultado transformador na vida de seus alunos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério. Fique com Deus. Professor Zias. Eu quero deixar o meu abraço a todos os professores e quero lembrar uma coisinha, que a partir do momento em que nós confessamos o nosso cristianismo no meio secular, nós estamos nos tornando refém da verdade. Então, que você seja uma pessoa verdadeira no meio secular, no meio cristão, e que nós possamos a cada dia estar buscando sempre esta verdade, que é Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, professor, você que esteve conosco. Eu vou me despedir de você, deixando aí o texto de Colossenses 3, versículo 8, que diz o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, como eu falei aqui, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus efeitos,
e vos revestiste do novo homem que refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meus agradecimentos ao Eli, meus agradecimentos a toda a equipe da igreja aqui da Assembleia de Deus de Teoflotone, ao Jonathan, que sempre tem estado conosco, que Deus possa continuar abençoando. Eu quero mandar um forte abraço ao nosso pastor presidente, pastor Valdivindo, por tamanha dedicação, ao pastor Pinheiro, por desempenhar um longo trabalho para conosco da Escola Bíblica de Professores. Que Deus possa te abençoar e até a próxima aula. Forte abraço, paz do Senhor.